Imagine um supermercado que representa a base da economia de milhões de americanos. Agora imagine esse mesmo supermercado, que por décadas foi sinônimo de preços baixos, anunciando que, em breve, os preços de tudo, desde alimentos até brinquedos, vão disparar. O que faria você pensar? E se essa decisão estivesse atrelada a uma guerra comercial que não estamos vencendo? E o pior de tudo, o que significaria para aqueles que dependem dessa marca para sobreviver? Em maio de 2025, Walmart, a gigante do varejo americano, sacudiu as fundações da economia com um anúncio simples, porém devastador. Os preços seriam elevados e não era um aumento qualquer. Havia algo mais profundo por trás dessa decisão que abalaria toda uma nação. Por trás desse aumento, um fator que todos temiam, mas poucos compreendiam completamente: as tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump. O que para muitos parecia apenas uma medida política de curto prazo, transformava-se, na realidade, em uma bomba relógio com consequências duradouras. As tarifas começaram pequenas, mas logo saltaram para uma impressionante porcentagem de 145% sobre os produtos vindos da China, antes de se estabilizarem em 30%. O impacto? Uma subida colossal nos preços dos produtos mais cotidianos, como bananas, abacates e até mesmo fraldas para bebês. Algo tão banal quanto um brinquedo de Barbie subiu de $10 para quase $15 em uma única semana. Como isso era possível? A resposta de Trump foi imediata e combativa. Ele exigiu que a Walmart engolisse essas tarifas, absorvendo os custos, mantendo os preços baixos, como sempre fizera. Mas aqui está o cerne da questão. Tarifas são impostos. E impostos, como todos sabem, não desaparecem sem deixar rastros. Quem paga? Obviamente, o consumidor. Mas o que ninguém dizia em voz alta era que o que se desenrolava ali não era só uma questão de aumento de preços. Não era só sobre o bolso de cada americano. Era sobre algo sistêmico. Walmart, a pedra angular do varejo nos Estados Unidos, estava diante de uma encruzilhada. O que faria a empresa, com mais de 3.600 lojas e com 150 milhões de compradores semanais, diante desse tsunami econômico? O que aconteceria se a base do consumo nos Estados Unidos, tão solidamente ancorada nos preços baixos e acessíveis, começasse a desmoronar? A Walmart, que havia sido construída sobre a premissa da barateza universal, não era mais a mesma. O simples fato de que os preços estavam prestes a subir significava mais do que um ajuste de mercado. Era a dissolução da própria identidade da empresa. Um monstro de consumo estava se transformando diante dos nossos olhos. Mas como isso impactava o trabalhador americano, o consumidor comum, aquele que dependia de um preço mais barato para colocar comida na mesa? Em entrevista, Doug McMillon, CEO da Walmart, foi direto. A realidade que estamos enfrentando agora não é como qualquer outra que já vimos. A margem de lucro é extremamente apertada e os custos não podem ser simplesmente absorvidos sem que haja impacto no preço final para o consumidor. E aí vem o problema. Para uma empresa cuja identidade estava enraizada na promessa de preços baixos, um aumento inevitável parecia quase uma traição. Como um símbolo tão grande da classe média americana poderia se ver forçada a mudar? O que isso significava para todos nós? Mas a história não se resume ao aumento de preços. Na realidade, esse foi apenas o primeiro sintoma de um problema muito maior que estava prestes a se desenrolar. A Walmart, como gigante global, estava diante de um dilema financeiro, político e estratégico sem precedentes. Não era só uma questão de vender mais caro. Tratava-se de sua própria sobrevivência no cenário econômico global. Como a empresa estava reagindo a essa pressão imensa? Enquanto os consumidores sentiam o peso dos preços elevados, a Walmart, por trás das cortinas, começava a reconfigurar suas operações globais. Eles estavam mudando seu mapa de abastecimento. Produtos que eram tradicionalmente fabricados nos Estados Unidos estavam sendo deslocados para países com custos de produção mais baixos. Walmart foi em direção a fornecedores em lugares como Vietnã, Índia e México, que, de acordo com os cálculos, tinham menos impostos e tarifas. Mas isso não era uma simples mudança de fornecedor. Era uma mudança estratégica
que visava não só sobreviver à tempestade das tarifas, mas também garantir sua viabilidade a longo prazo. A Walmart, de certa forma, estava mudando sua própria essência. Ao invés de Made in America, o foco passou a ser logística à prova de tarifas. Tudo, desde o design das embalagens até a escolha de fornecedores, estava sendo repensado. A mudança era radical e não poderia ser subestimada. A Walmart estava se distanciando de sua marca americana e avançando para uma realidade globalizada, onde o que importava era a sobrevivência econômica, não o apego à tradição. Mas a Walmart não parou por aí. A empresa também abraçou a automação com uma rapidez impressionante. A introdução de robôs e inteligência artificial nos seus centros de distribuição e nas lojas parecia, à primeira vista, uma inovação de vanguarda. Mas por trás disso, havia uma razão prática. A pressão das tarifas estava tornando a mão de obra americana cada vez mais cara e a única forma de sobreviver era substituir parte dessa força de trabalho por máquinas. O que isso significava para os trabalhadores americanos? Uma empresa que por muito tempo foi vista como a maior fornecedora de empregos no país, agora estava se voltando para a substituição de empregos humanos por tecnologia. A Walmart estava se reinventando, mas esse processo estava custando caro para muitos trabalhadores que viam suas vagas desaparecerem diante de seus olhos. Essa mudança não foi bem recebida. Muitas pessoas, especialmente aquelas que viveram boa parte de suas vidas em cidades pequenas, vendo a Walmart como a única chance de estabilidade econômica, estavam perplexas e com medo. O que aconteceria com essas famílias? Como poderiam sobreviver quando uma das maiores fontes de emprego e preços acessíveis começava a desaparecer? No centro desse turbilhão estava o presidente Donald Trump, que não demorou a se manifestar. Quando a notícia da mudança de Walmart para o exterior chegou aos seus ouvidos, ele reagiu com indignação. Em um de seus típicos posts no Truth Social, Trump exigiu que a Walmart absorvesse as tarifas, algo que para a empresa parecia impossível. Ele não entendia que a Walmart não estava tentando prejudicar os consumidores, mas sim tentando manter-se à tona em um cenário econômico global hostil. Essa reação gerou um furor político. O presidente começou a acusar o Walmart de ser anti-americana, mesmo sabendo que, de fato, a empresa ainda possuía milhares de lojas nos Estados Unidos e continuava empregando milhões de americanos. Mas o que Trump não percebeu, ou talvez se recusou a admitir, era que essa mudança de Walmart não era uma questão de patriotismo, era uma questão de sobrevivência econômica. E a narrativa foi ainda mais distorcida. A partir desse ponto, Walmart não estava mais apenas sendo atacada por seus próprios consumidores. Estava sendo atacada pelo próprio governo, uma instituição que deveria apoiar as empresas americanas. E, enquanto isso, o consumidor americano, por mais que tentasse se defender, se via preso entre duas forças: as tarifas de Trump e a realidade imposta pelas grandes corporações. Em maio de 2025, a Walmart deu um aviso claro. O que parecia ser um baluarte da estabilidade econômica para tantas famílias estava prestes a mudar. Para aqueles que fazem as compras semanais no Walmart, a notícia foi um golpe. No entanto, o impacto real de tal mudança vai muito além do simples aumento de preços. Vamos fazer um exercício. Lembre-se da última vez em que você precisou de algo rápido, talvez uma panela de arroz, um pacote de fraldas ou um brinquedo de aniversário para seu filho. Você foi até o Walmart, sabendo que ali encontraria a solução imediata. O preço que você pagou, embora não fosse dos mais baratos, ainda estava dentro do que você considerava acessível. Agora, imagine que, no próximo mês, ao ir até a mesma prateleira, o preço do que você comprou subiu 20%, 30% ou até 50%. Não estamos falando de itens de luxo, mas de itens essenciais. Isso é o que milhares de americanos estão começando a enfrentar, e não é apenas um aumento temporário, como as ofertas de Natal ou a Black Friday. O aumento é estrutural, e o reflexo disso será sentido por muito tempo. Em entrevista, o CEO da Walmart, Doug McMillon, disse que a única maneira de garantir que a empresa sobrevivesse era reajustando os preços. Mas quem paga por essa sobrevivência? O trabalhador comum.
O cliente fiel que sempre confiou na Walmart para seus produtos essenciais. E quando uma gigante do varejo como a Walmart faz essa mudança, ela não é isolada. Ela é sentida em todos os cantos da economia, de pequenas empresas locais a grandes corporações. A mudança de Walmart reflete uma realidade muito maior. Não estamos mais apenas lidando com a mudança de preços no supermercado. Estamos testemunhando uma transformação no próprio tecido da economia americana. O que a Walmart fez ao mudar seu modelo de negócios não foi apenas trocar fornecedores ou ajustar seus preços. Ela se afastou de sua promessa de ser acessível a todos, um ideal que muitos americanos acreditavam ser inabalável. A mudança de Walmart representa o abismo crescente entre os ricos e os pobres, entre aqueles que têm a capacidade de pagar por preços mais altos e aqueles que não podem. É uma separação entre os que têm e os que não têm, uma divisão que está se ampliando à medida que a Walmart e outras grandes empresas ajustam suas estratégias para sobreviver a uma economia global instável. O que isso significa para as comunidades locais? Em pequenas cidades onde a Walmart frequentemente é o maior empregador e fornecedor de produtos essenciais, a mudança no modelo da empresa tem um efeito devastador. Quando a Walmart começa a adotar práticas de automação para reduzir custos, a primeira coisa que se perde é o emprego local. Em um país onde o desemprego em áreas rurais já é um desafio, a mudança de Walmart pode ser o último prego no caixão. Vários relatos apontam para o fechamento de centros de distribuição e lojas locais, e com isso, uma perda significativa de empregos que sustentavam famílias inteiras. Por exemplo, em algumas cidades do interior, uma única loja da Walmart era responsável por empregar centenas de pessoas diretamente e até mais na cadeia de suprimentos local. Agora, com a crescente automação das lojas e centros de distribuição, esses empregos estão desaparecendo. De um lado, temos uma Walmart que sobrevive a partir da automação e da importação de produtos de países com custo mais baixo. Do outro, temos trabalhadores que, com cada vez mais dificuldade, tentam sobreviver com empregos que não existem mais. Esses trabalhadores não são apenas números. Eles são pais, mães, filhos e vizinhos. Eles são os alicerces das pequenas comunidades, que muitas vezes dependem da Walmart para tudo, desde o emprego até os produtos do dia a dia. E quando esses empregos desaparecem, as comunidades começam a desmoronar. As escolas perdem financiamento, o mercado imobiliário se deteriora e o ciclo de pobreza se aprofunda. Você, como espectador, pode não perceber isso imediatamente, mas a realidade é que, quando o Walmart faz essas mudanças, o impacto é muito maior do que o preço de uma mercadoria. Por trás de toda essa mudança, o governo dos Estados Unidos, através das políticas tarifárias de Donald Trump, está desempenhando um papel crucial. As tarifas, que inicialmente começaram com um aumento modesto, logo subiram para valores que tornaram insustentável para as grandes empresas manterem sua produção nos Estados Unidos. Walmart, com sua gigantesca rede de fornecedores e demanda global, simplesmente não poderia mais suportar essas mudanças sem repassar os custos para os consumidores. Mas o que significa realmente essa estratégia global? Para as grandes corporações, é uma simples adaptação. Elas deslocam sua produção para países com menores custos e maiores margens de lucro. Mas para o consumidor, isso significa pagar mais por produtos que antes eram acessíveis e perder empregos locais que antes eram garantidos. Essa mudança não afeta apenas o bolso, ela afeta o tecido social. Walmart, ao decidir se afastar da produção nacional, não está apenas sobrevivendo a uma crise econômica global, ela está desafiando a própria identidade americana, que a construiu como um ícone do varejo. Os impactos não param por aí. As escolas locais começam a ter dificuldade para manter professores e recursos, o mercado imobiliário começa a se enfraquecer com a queda de demanda, e os centros de saúde, que muitas vezes dependem das taxas de empregos locais para sustentar seus serviços, também começam a lutar pela sobrevivência. Esses impactos são sentidos por milhões, mas o mais doloroso é o fato de que essas mudanças estão acontecendo em um ritmo alarmante, enquanto muitos ainda não perceberam a gravidade da situação.
Estamos observando uma transformação de proporções épicas, mas é difícil ver isso em um nível pessoal até que os efeitos sejam irreversíveis. Uma empresa que emprega milhões de pessoas em todo o país, a Walmart tem uma responsabilidade que vai além do que muitos podem imaginar. A automação e a robótica não são apenas uma tendência passageira, são uma mudança sistêmica. Elas estão transformando a maneira como as coisas são feitas e, mais importante, como as pessoas vivem. Imagine isso. Antes, quando você ia ao supermercado, era atendido por um caixa humano. Agora pode ser um robô que não precisa de descanso, não exige férias e, de maneira brutalmente eficiente, processa as compras de milhares de pessoas por dia. Não seria uma surpresa se, em breve, os próprios armazéns de distribuição fossem totalmente automatizados, com poucos ou nenhum trabalhador humano dentro deles. A Walmart, que sempre foi vista como a tábua de salvação para muitos trabalhadores, agora está cortando esses vínculos de uma maneira que pode ser irreversível. Cada caixa que desaparece, cada função automatizada, é uma vida que é jogada para o limbo, sem saber onde vai encontrar uma nova chance de trabalho. Ao mesmo tempo, a Walmart, em sua busca pela eficiência, começa a investir cada vez mais em seus próprios centros de distribuição e em um modelo de negócios baseado principalmente em vendas online. Isso significa que, por trás do balcão físico, há uma corrida frenética para construir uma presença digital mais forte, mais veloz e mais imbatível. Agora, imagine o que isso significa para você, para sua casa, para sua família. Aumento de preços, perda de empregos, deslocamento de funções para o exterior e a substituição de trabalhadores humanos por máquinas. Isso não é uma distopia distante, mas uma realidade que está se desdobrando bem na nossa frente, com implicações que afetam diretamente o seu dia a dia. As escolhas que o Walmart faz agora não são apenas sobre a sua sobrevivência. Elas afetam sua comunidade, suas oportunidades e, em última análise, o que você paga ao fazer suas compras. E o que isso nos diz sobre o futuro do trabalho? Estamos em um ponto de inflexão, onde a maneira como entendemos o trabalho e o consumo está mudando diante dos nossos olhos. Se o Walmart, uma das empresas mais poderosas do mundo, não consegue mais manter seu modelo de negócios intacto, o que isso significa para as outras empresas que dependem da mesma fórmula de sucesso? Estamos falando de uma reconfiguração do mercado de trabalho que é muito mais do que simples aumentos de preços. Estamos lidando com uma disrupção profunda, que tem o potencial de transformar a forma como trabalhamos, consumimos e vivemos. Mas talvez o maior ponto de reflexão seja este: até onde estamos dispostos a ir para que as empresas como o Walmart permaneçam no topo? O que estamos dispostos a sacrificar em nome da eficiência e da competitividade? Porque, no final das contas, cada escolha feita por essas corporações não é apenas uma questão de números e lucro. Ela é uma decisão que molda nossa sociedade, nossa economia e nossa maneira de viver. E nós, consumidores e trabalhadores, somos os que mais sentem os impactos dessas decisões. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. O que acontece quando a maior varejista do país desafia o próprio presidente? Quando uma marca que está em praticamente todas as cidades é acusada de traição nacional por tentar sobreviver? A explosão veio após a revelação de que a Walmart estava redirecionando sua cadeia de suprimentos para países como Vietnã, México e Índia, tentando contornar as tarifas impostas pelo governo norte-americano sobre produtos importados, especialmente da China. A movimentação era estratégica. As tarifas, que chegaram a atingir 145% antes de recuar para 30%, tornaram impossível para a empresa manter seus famosos preços baixos. Mas Trump não quis saber de estratégia empresarial. Não quis saber de cadeia de suprimentos, margem de lucro, custo por tonelada ou automação. O que ele viu foi uma gigante americana fugindo do país. E isso para ele não era aceitável. O ataque foi fulminante. Em uma série de postagens inflamadas na rede Truth Social, acusou o Walmart
de estar traindo os trabalhadores americanos. Disse que a empresa deveria engolir as tarifas, manter os preços baixos e dar o exemplo para o resto da indústria. E como se isso não bastasse, nos bastidores, segundo fontes próximas à Casa Branca, o presidente chegou a sugerir a suspensão de contratos governamentais com a empresa. Walmart reagiu. O CEO Doug McMillon foi direto em pronunciamento público. Nosso compromisso com os empregos e comunidades norte-americanas permanece firme, mas precisamos adaptar nossas operações à nova realidade tarifária. É uma questão de sobrevivência. Palavras que pareciam óbvias para quem entende como funciona uma empresa de capital aberto, com acionistas pressionando por resultados. Mas para o público que absorvia a narrativa de Trump, soaram como uma justificativa fraca de quem virou as costas para o próprio país. Mas por que fazer isso? Por que escolher uma guerra contra a própria base de consumo de milhões de eleitores? A resposta talvez esteja na necessidade de manter o discurso de força. Quando uma empresa do porte da Walmart começa a contornar as tarifas, ela envia uma mensagem ao mercado. As políticas do governo estão inviáveis. E essa mensagem, para um presidente que constrói sua imagem sobre o controle absoluto da economia, é uma afronta direta. Permitir que a Walmart siga esse caminho seria admitir que sua estratégia tarifária falhou. E Trump, como já demonstrou em diversas ocasiões, prefere confrontar a realidade do que admitir qualquer fraqueza. O que há é uma tensão crescente entre o dever cívico e a responsabilidade corporativa, entre o idealismo político e o pragmatismo econômico. E quem mais sofre com isso é quem está na ponta: o consumidor, o trabalhador, o caminhoneiro que agora faz menos entregas, a atendente que perdeu turnos, a mãe solo que precisa pagar mais caro pela mochila escolar do filho. A ironia cruel dessa situação é que, ao tentar proteger o trabalhador americano, as tarifas estão empurrando empresas para fora e tornando o custo de vida mais alto para o próprio povo que prometiam proteger. E ao transformar a Walmart em vilã, o governo cria um inimigo doméstico que, na verdade, sempre foi um pilar de estabilidade para as famílias mais vulneráveis. No primeiro trimestre de 2025, os relatórios financeiros da Walmart chegaram como uma bomba. Por um lado, a empresa havia superado as expectativas dos analistas. A receita bruta alcançou a impressionante marca de 65 bilhões e 610 milhões de dólares. Isso, à primeira vista, parecia uma prova de resiliência. Afinal, em meio a uma guerra tarifária, a uma inflação crescente e à pressão política vinda da presidência, Walmart ainda crescia. Mas basta raspar a superfície desse dado para entender que esse crescimento era, na verdade, um alerta. Porque o que sustentou esse desempenho não foi um aumento natural nas vendas, nem uma recuperação espontânea da economia. Foi, segundo os próprios executivos da empresa, uma manobra arriscada, corte de custos agressivo, reestruturação de operações logísticas, estocagem antecipada de produtos importados antes da imposição de novas tarifas e o redirecionamento de suas fontes de suprimento para países como Vietnã, México e Índia. Ou seja, uma estratégia de contenção de danos, não de expansão. Uma corrida contra o tempo. E mesmo assim os lucros diminuíram. Os ganhos por ação ficaram abaixo do esperado, os custos operacionais aumentaram e a margem de lucro foi comprimida em níveis historicamente baixos. A Walmart estava ganhando no volume, mas ruindo por dentro. Produtos antes acessíveis estavam se tornando luxos cotidianos. Um assento de carro infantil, que antes custava $350, agora ultrapassava os 450. E essa escalada se repetia com carrinhos de bebê, brinquedos eletrônicos, utensílios de cozinha e até mesmo artigos escolares. Agora, imagine o seguinte cenário: uma mãe solteira em Springfield, Illinois, com 2 filhos em idade escolar. Ela trabalha em 2 turnos, meio período como auxiliar em um hospital local e algumas horas noturnas como caixa, na própria Walmart. Durante anos, ela sabia que poderia contar com os preços baixos da loja onde trabalhava para manter a casa abastecida. Mas nas últimas semanas algo mudou. A lista de compras ficou menor, o leite está mais caro,
as fraldas agora consomem uma parte desproporcional da renda, e o horário de trabalho dela foi cortado pela metade após a introdução de quiosques de autoatendimento. A automação, que já substituiu dezenas de milhares de empregos em centros de distribuição e lojas físicas, não é mais uma tendência, é a regra. Segundo dados internos não divulgados oficialmente, mas vazados por fontes próximas à diretoria da empresa, estima-se que a Walmart planeje reduzir em 30% sua força de trabalho até o final de 2026. 30%. Estamos falando de centenas de milhares de famílias afetadas diretamente e milhões indiretamente. Mas e os investidores? Eles vibraram com os dados. A lógica, o mercado aplaudiu os cortes de custo. As ações da empresa subiram 3% após a divulgação do relatório, com analistas de grandes bancos celebrando a capacidade de adaptação da Walmart. O que para muitos foi um sinal de dor e sacrifício, para Wall Street foi um bom trimestre. Um número bonito, um ponto verde no gráfico. A Walmart talvez seja o exemplo mais didático dessa ruptura, porque ela ainda é, para muitos, um símbolo de pertencimento. As pessoas confiam na Walmart. Ela é parte do cotidiano. É onde se compra o primeiro presente de aniversário, onde se encontra o uniforme da escola, onde se faz a compra do mês com o dinheiro contado. Mas a partir do momento em que seus números começam a se divorciar da realidade humana que sustentam, uma rachadura se forma. E essa rachadura, se continuar crescendo, pode engolir tudo. O mais irônico é que, mesmo com toda a pressão, toda a instabilidade, toda a revolta de consumidores e funcionários, a Walmart ainda tenta manter o mesmo sorriso na vitrine. A luz branca, os corredores largos, os preços destacados em vermelho. Mas por trás dessa fachada, há uma empresa tensionada ao máximo, testando seus próprios limites, enquanto o país inteiro assiste sem perceber que também está sendo testado. Imagine uma cidade como Ottumwa, no estado de Iowa. Uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, onde a Walmart local empregava quase 300 pessoas diretamente e movimentava outras centenas indiretamente entre transportadoras, agricultores locais, serviços terceirizados de limpeza e manutenção e pequenos fornecedores regionais. Em maio de 2025, a loja anunciou que seria convertida em um modelo automatizado, com cortes significativos de pessoal e centralização de estoques em outro estado. A primeira a sentir foi Karen, que trabalhava como líder de setor havia 15 anos. Seu turno era o mais estável da casa. O marido havia perdido o emprego em uma serraria 3 anos antes, e desde então era ela quem sustentava a família. Quando soube que sua função seria extinta e substituída por um terminal inteligente de autoestoque, ela não chorou, nem gritou. Apenas entrou no carro e ficou ali, parada por quase 2 horas, olhando para o volante sem saber o que fazer. O que estamos vendo aqui é mais do que um efeito colateral. É um processo sistêmico. A cada emprego eliminado em uma loja da Walmart, outros 5 ou 6 empregos são impactados em cadeia. São menos entregas para caminhoneiros locais, menos refeições vendidas nos restaurantes próximos à loja, menos consultas marcadas nas clínicas comunitárias que viviam da movimentação de trabalhadores, e menos crianças matriculadas em escolas que dependem do financiamento vinculado à economia municipal. Esse círculo vicioso é perverso, porque ele não começa com a intenção de destruir, mas com o impulso de se adaptar. E é justamente aí que está o ponto mais desconcertante. A Walmart não está errada em tentar sobreviver, mas está falhando em perceber que, ao sobreviver sozinha, pode estar condenando milhares à margem da economia. Os números não mentem, mas também não gritam. Eles apenas registram. E o que eles registram hoje é um movimento de retirada. Segundo o relatório interno mais recente, a Walmart pretende transformar cerca de 900 lojas em modelos híbridos ou totalmente automatizados até o final de 2027. Isso representa aproximadamente 25% de toda a sua operação nos Estados Unidos. Para o mercado financeiro, isso é inovação. Para as cidades que perderão empregos, é uma sentença. Mas os impactos não param no campo do trabalho. Com a mudança no modelo de abastecimento,
A Walmart também está abandonando fornecedores regionais. Empresas familiares que, por décadas, vendiam leite, ovos, vegetais, carnes e produtos artesanais às unidades locais, estão sendo substituídas por contratos com mega fornecedores globais, que entregam volumes maiores por preços menores. A consequência? Um apagão da produção local. Uma morte lenta do que ainda restava de economia de base em estados como Nebraska, Dakota do Sul e Kentucky. Você sabia que entre 2017 e 2022, o número de fazendas familiares ativas nos Estados Unidos caiu em mais de 12%? A tendência vinha se acentuando, mas agora, com a mudança da Walmart, o ritmo está se acelerando. A desconexão entre o que se consome e quem produz nunca foi tão grande. E esse distanciamento não é apenas físico, é existencial. Qual é a identidade de uma cidade quando seu centro de abastecimento passa a ignorá-la? Quando seus trabalhadores são substituídos por telas e seu comércio local é esmagado por contratos feitos em fuso-horários distantes? E diante disso, a sensação de impotência cresce, porque não há legislação que imponha ao Walmart a responsabilidade de ficar. Não há regra que a obrigue a preservar empregos se a automação oferece retorno mais rápido. O que existe, no fim, é uma lacuna entre o que é certo e o que é possível. Talvez você esteja pensando, mas o que eu posso fazer? Eu sou só um. Mas essa é justamente a mentira que mantém tudo como está. Você pode se informar, você pode questionar, você pode conversar sobre isso com outras pessoas. Você pode prestar atenção nas políticas públicas, você pode cobrar seus representantes. E, acima de tudo, você pode parar de aceitar que isso seja normal. A mudança não começa com uma revolução repentina. Começa com consciência, com olhar atento, com indignação lúcida. E é por isso que essa conversa importa. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo precisa mudar. E essa mudança começa quando você transforma essa inquietação em ação. Então agora eu te convido a fazer parte desse processo. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo se ele te despertou algo. Compartilhe com quem precisa entender o que está acontecendo. E principalmente comente. Diga o que pensa. Diga o que vive. Diga o que viu mudar na sua cidade, no seu bairro, na sua vida. Agradeço profundamente a sua atenção, sua presença e sua coragem de acompanhar essa jornada até o fim. Até o próximo vídeo.